E já que a gente tá falando de rock, eu quero saber da minha música preferida, que é a Cruz e a Espada, sua com o Renato Russo. Muito obrigado. Nossa, eu acho linda demais essa música. Que bom. Como está é? no Voz e Violão e naturalmente está no Rádio Pirata. Né? Como é a história dela? Como foi? Vocês gravaram juntos? Foi aquelas coisas que um grava lá, outro grava cá? Como é que foi? Não. Muito pelo contrário. Foi uma coisa muito intensa. Na verdade, essa foi uma das primeiras músicas que eu fiz e tá no primeiro disco. Ela tem umas 4 versões já. No primeiro disco ela tem uma coisa com um violão de nylon e um clarinete. Eu queria um negócio meio xadê na época, sabe? Aquela new bossa. Uhum. E a música foi muito bem. Sempre foi muito bem no rádio, sem nunca ter sido o que a gente chama de música de trabalho. Né? Não tinha um clipe nem nada. E logo no lançamento, tinha uma revista de música bastante dedicada ao rock e tal, que chamava Bis, da editora Abril. E a Bis montou essa matéria onde eu e Renato íamos nos entrevistar. O canal Bis tem a ver com isso? Tem a ver com essa revista? Não, a revista era Bis com 2 Es. Ah, tá. Era de show business, né? Uhum. E o bis é mais de pedir o bis, né? Me dê de presente o seu bis. O canal Bis é o bis do aplauso, né? Daquela música a mais. E a Bis, ela queria se relacionar ao show business, né? Então tinha esses 2 E's. E a matéria foi ótima, a gente ficou super amigos. E no final, em off, ele me perguntou, pô, como é que você fez essa música? Eu adoro essa música é linda e tal. Eu falei, porra, eu contei e tal. E 10 anos depois, eu ia gravar, estava de volta ao Rio, sou carioca, mas estava morando em São Paulo esse tempo todo, tudo aconteceu aqui em São Paulo. Em 86 eu voltei a morar, em 96, 86 eu voltei a morar no Rio, 89 eu voltei para São Paulo, passei boa parte dos anos 90 em São Paulo, e em 96 a Som Livre me chamou para gravar um CD que eu chamei de Rock Popular Brasileiro, onde eu ia fazer as minhas leituras de algumas das minhas favoritas, desde Rita, Raul, Blitz, Lulu, mesmo Roberto, Beto Guedes, tem muita coisa ali, Caetano, Tropicália. E por estar no Rio, eu podia convidar os amigos, que a grande maioria mora no Rio mesmo, né? Então tem Frejá, tem o Barone na bateria, Rodrigo Santos, tem Paulinho Mosca tocando violão na Cruz da Espada. E eu me lembrei desse encontro com o Renato e que ele gostava da música. Que ele gostava da música. Eu liguei para ele e falei, então, ele já estava soro positivo, mas não era uma coisa escancarada como foi Cazuza, né? As pessoas não falavam muito e um certo respeito também, né? E ele já estava meio recluso, assim, mas falou, vamos, quero gravar, vou lá, vou te pegar. Aí eu fui pegá-lo na Nascimento e Silva, no apartamento dele, que era uma coisa, parece que vai virar um museu. Talvez. Que está sendo mantido. Um apartamento bacana, mas ele era assim, era livre disco em todo canto. Ele parece que ele tinha tipo uns armários de cozinha lotados de vinil, que dava volta assim no quarto todo. Eram milhões e milhões de vinis. O Renato, cara, muito culto. Eu fui na exposição que teve dele no Miss e era assim, de chorar. Não tinha como. Assim, eles tiveram cuidado de colocar ali cadernos, redações né? dele na escola. Você vê a letrinha. Cara, não tem como. Pra quem é fã, assim, é muito doido. Aí tinha a carta dos fãs. Eles fizeram uma hora que você andava, assim, e as cartas todas penduradas, assim, ó. Você ia passando, ia lendo. Nossa, Perdi. Meu Deus do céu. Só de lembrar me arrepia. Era lindo. E as roupas que ele usou, sabe? Tipo, roupas, assim, que ele usava pra... Que lindo. Nossa, foi demais, assim. Parece que o espaço ficou mantido ali do jeito que era. E reproduziram o quarto dele. Era isso que eu ia falar. Reproduziram o quarto dele, por isso que eu lembrei. Você falou do quarto. Reproduziram o quarto dele lá. Eu não sei se era esse ou se era o primeiro dele, mas reproduziram um quarto dele lá. Igualzinho. Ele era o cara assim, quer tomar um chá? Vamos tomar um chá. Ele era um cara, ele e Cazuza, eles tinham essa dupla personalidade, né? O Clark Kent e o Super-Homem, assim. Ele era um doce, os dois muito cultos, muito doces. Eles pareciam que tinham uma alma mais velha do que tinham de idade. O Renato, sim. O Cazuza, não. Parecia mais nova. Parecia aquele moleque. diabinho. Tem um diabinho dos quadrinhos. Eu não me lembro o nome. Brasinha, eu acho. Uhum. E Cazuza era uma coisa, né? Um demônio da Tasmânia. Assim. Cazuza não parava quieto, irônico, debochado. Renato não. Renato, ele era mais sarcástico, assim, um humor mais fino. Mas os dois, quando bebiam muito, viravam
incontroláveis, assim. Mas eu fui pegado, ele já estava me esperando lá embaixo, desse dia eu nem subi, e fomos, isso foi em Ipanema, umas 3h30, 4 da tarde, fomos para Botafogo, onde eram os estúdios da Som Livre e os estúdios clássicos, onde Roberto gravou a maioria dos discos, shows da Xuxa e tudo mais. Bom, chegou lá, ele ouviu o arranjo e começou a cantar. Cantando, com aquele vozeirão dele, né? E a música bem vazia, o arranjo bem vazio, são só 2 violões, um violão de 6, um de 12 e um quarteto de cordas. E ele cantando e fumando calto. Não sei nem se existe mais esse cigarro. Cantando e fumando, a gente fala, nossa, que voz, ele deve ter muitos cuidados com a voz, né? Fumando, cantando e fumando. E aí se emocionou, aí todo mundo ficou emocionado. Foi uma tarde inesquecível, assim, de arrepiar. Aquela subida que ele dá da criança adulterada. De mim. Outra criança adulterada. Nossa, aquilo lá não tem como. Não, foi difícil escolher. Ele cantou alguns canais e todos eram incríveis. E eu me lembro um dia até o Herbert perguntou, pô, ele cantou mais, né? Aí eu falei, eu não sei, ele cantou mais. E eu fiz a conta, realmente teve um refrão, que é o refrão que volta do solo, que é ímpar. Não tem 4 refrões pra gente dividir, são 3. Aí eu falei, bom, eu sou o anfitrião, ele é o convidado, vou deixar ele cantar o refrão a mais. Sim. E ficou realmente um negócio assim, de chorar. Absurdo. Isso foi em fevereiro de 96 e ele nos deixou em outubro por espontânea vontade. Ele decidiu parar de tomar o coquetel de AZT. Difícil. Bem difícil e muito triste. Mas o que ele deixou ali foi incrível. A gente voltou para casa super felizes, eufóricos, cantando aos berros a música do Gênesis. Dancing with the Moonlit Night. Inesquecível. Pouca gente vai cantar Dancing with the Moonlit Night. É tipo Venus. Sim, Mas assim, foi difícil. Foi bem difícil. E aí... Vocês continuaram próximos depois disso? A gente se falava com alguma, mas ele já, essa era uma fase que ele já estava, todo mundo sabia que ele já estava soro positivo e estava na dele ali, já com, né, terminando o disco, aquele da Tempestade e tal. E o que aconteceu é que, tipo, 4 anos depois teve essa volta do RPM com esse projeto da MTV RPM 2002, e eu falei com o pai dele e pedi permissão para usar a voz dele na turnê. Então toda noite eu fazia um dueto virtual com o Renato e eu chorava pra cacete toda noite. Cara, tem uma música dele que eu amo, que foi parar até na novela, mas tiveram que usar uma gravação não oficial, tiveram que usar, tipo assim, uma voz guia que ele fez, que é o Bumerangue. Sim. Que nunca foi gravada de fato. Essa música. Essa música é maravilhosa. É maravilhosa. Eu fui convidado, acho que em 2006, teve um projeto do Multishow chamado Renato Russo, Uma Celebração. E eu fiquei com o Monte Castelo, que é outra obra-prima. Sim, sim. E aí, nos ensaios, chegaram para mim, era basicamente a banda do Frejá, o Billy Brandão, o Marcelinho da Costa. E eles me perguntaram, o Liminha estava produzindo, falou, olha, estamos querendo fazer esse Boomerang Blues, mas não tem ninguém, assim, tipo, não tá dando muito certo com ninguém. Você topa? Aí eu acabei fazendo as duas. Eu fiz... Tá nesse DVD. Tá gravado isso? Tá, Bumerangue e Renato Monte Russo, Castelo. uma celebração. Monte Castelo eu e quero Bumerangue muito Blues. ver você cantando Bumerangue Blues, porque essa música é maravilhosa. Graças ao milagre do streaming, está lá. Disponível. Caramba, disponível. Vou procurar. A minha favorita, assim, acho que é Vento no Litoral. Acho linda essa música. Linda. É muito sensível naquele riffzinho. E a letra linda. Nossa, eu acho lindíssima essa música. Outro dia o Frateschi estava fazendo no Instagram. Ele faz umas músicas, né? Ele que ficou à frente dos vocais da Legião e felizmente tivemos um final feliz aí. A Legião volta pro Dado e pro Bonfá. Uhum. Sim. Caramba. O Renato tá tão, né, presente da nossa geração pra frente que qualquer pessoa pode cantar. Você fecha os olhos, você ouve o Renato cantando na sua cabeça, né? É eterno. Eu fiquei muito triste também quando faleceu recentemente aquele que cantava na Paulista, Jonathan, acho que é o nome dele, que ele cantava Tim Maia e Renato Russo todo final de semana na Paulista. É a voz muito parecida. Você lembra dele? Não sabia que ele tinha morrido, lembro dele. Ele faleceu. Ele tinha até tinha COVID, vídeos com ele. Sim, ele faleceu. Caramba.
Então, foi uma perda, assim, porque ele fazia um tributo muito especial, né? Ele podia ter feito coisas com mais visibilidade, né? Porque Eles estavam... Sabe o Trilha, Maurício Trilha? Eles estavam preparando um show em tributo ao Tim Maia. Eles estavam preparando um show pra ele fazer. E aí... o Tim foi muito bem feito, né? O nosso Big Brother, né? Que fez o Babu? O Babu no filme. E o musical também foi muito bem com o Thiago, né? Thiago Abravanel. Uhum. Fez um Nossa, Tim o Thiago é Maia. impressionante. Thiago é incrível. Meu Deus. Então são pessoas... Outro dia tava rolando aí na internet uma entrevista de um programa de TV ou de rádio que alguém... Os entrevistadores perguntam: e alguma pessoa que você gostaria de conhecer? Vai o Tim Maia. Vocês viram isso? Sim. Mas era... Me conta. Era atuação. Aquela é uma personagem. Acho que é Karen Kardashian. Sim. E ela tava lá no Ticaracatica, lá no Isso, podcast exatamente. do Bola e do Carioca. E aí eles perguntam: cara, se você pudesse conhecer qualquer artista, quem que você que gostaria de conhecer? Aí ela começa falando: ai, gente, tem uma pessoa que eu sou muito fã e gosto muito das músicas dele. A pessoa que eu mais quero conhecer é Tim Maia. Só que fala sério. Fala sério, chora, se emociona. Ele morreu. Aham. Só que aí o Bola começa a rir muito. Gente, o que eles estão rindo? O cara morreu. Exatamente. E ela... é um sketch. Muita gente caiu, mas é uma personagem. Falei, né? É o Rolando Lero. Eu não sabia nem se era... Só que ela manda tão bem que ficou parecendo ela real. se constrangeu, assim, né? Visivelmente. E eu não sabia se era atuação. E chorou, de verdade. Maravilhoso. Então... gente que não vai morrer nunca, né? Uhum. Mas... Fiquei triste com essa notícia. Esse cara tinha realmente um talento. Fazia um Tim Maia como ninguém. Uhum. A voz dele ecoava pela Paulista. Ele ficava ali com a caixinha de som dele e o microfone ecoava. Eu tava lá todo final de semana, então senti bastante a morte.